Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho, na cidade de Viena, na Suíça. Hoje daremos continuidade com a florzinha Juliana, porque aqui somos um jardim, cada um aguando segundo as necessidades das sementes. Então, Ju, seja bem-vinda, muito obrigada por estar nos apoiando, não só a Ju, como a Cecília, a Carmen e todas que estão e que se encontram hoje online. Merci beaucoup. Não, obrigada. Obrigada mais uma vez, né, por essa oportunidade da gente estar aqui estudando um pouquinho, né, desse contexto que surgiu o Espiritismo, que é tão importante, né, para o nosso esclarecimento. Eu já vou compartilhar aqui a telinha e a gente vai só fazer uma breve introdução para a gente relembrar. Tá aparecendo para vocês, né? Tá. Agora melhorou, agora melhorou. Tá em tela Então, cheia. isso, vamos pôr em tela cheia que fica melhor, né? Então, aqui a gente estudou um pouquinho, né, sobre a moral, que se divide em duas, né? A moral teórica e a moral prática. Primeiro, a gente trouxe um pouquinho da moral prática, que é onde ele está falando dos deveres, né? Então, a gente viu a separação que ele fez dos deveres, né, para conosco. A gente viu primeiro ele falando um pouquinho dos deveres com os animais, depois ele entrou nos deveres para conosco, e quando ele entra nos deveres para conosco, ele traz, né, dois sentidos de deveres: os deveres relativos ao corpo, que seria o quê? A conservação da vida, né? Foi o que a gente estudou, mas em resumo, seria a conservação da vida. E os deveres relativos à alma, né? Que seria a temperança versus a intemperança, que seriam os hábitos que sacrificam, né? A necessidade ao prazer, ou seja, deixa sobrepor as questões do corpo ao invés das questões da alma. O trabalho, né, onde ele coloca o trabalho como um dever, porque ele diz, né, que o homem é feito para agir, assim como a ave é feita para voar. Então, o objetivo, né, do homem é ser útil. A inteligência, né, onde ele traz que a gente tem o dever de instruir, né, para buscar o discernimento do falso e do verdadeiro. A prudência, que é a instrução e o bom senso, né? Que seria a gente se atentar ao bem e ao mal e examinar as suas consequências, né? Fazer as nossas escolhas fundamentada na instrução e no bom senso. A veracidade versus a mentira, né? Que exprimem, que estão ligadas aos nossos deveres relacionados ao nosso pensamento, né? Que seria o quê? Uma maledicência, que muitas vezes são deveres que não é, né, muitas vezes julgados até mesmo aqui pela nossa lei, né, civil, mas pelas questões da lei moral, né, quando a gente faz uso, né, da mentira, da maledicência, existe uma consequência moral para nós. Aí ele trabalhou a questão, né, da dignidade pessoal, a justiça e a caridade. Então, foi um pouquinho disso que a gente viu no estudo, no nosso último estudo, tá? Só para a gente relembrar. E aqui ele entra nos deveres para com os homens em geral, né? E ele reduz esses preceitos em dois: fazer bem aos homens e não lhes fazer mal. E ao que se podem reduzir todas as virtudes dependentes da moral social. Antes, porém, né, dele expor minuciosamente tais virtudes e vícios, expliquemos o que se deve entender por essas expressões, fazer bem e fazer mal. Por que ele está trazendo essa reflexão para nós? Pela questão, né, que a gente vai ver depois, um pouquinho mais para frente, quando a gente entrar na moral teórica, onde ele vai trazer
os debates sobre o fundamento da moral. Então, o que o materialista, né, diz, a moral do utilitarismo, vai em busca do prazer e fuja da dor. E o que os espiritualistas dizem, né? Prazer e dor são fisiológicos, né? Então, quando eles propõem a separação, as questões animais e as questões da vida humana, né, as questões da alma, você não pode fundamentar a sua moral nas questões que são fisiológicas, são do corpo, instinto, prazer, dor, as paixões, né? Para que se fundamente uma moral, é necessário que a gente utilize as faculdades da alma que a gente viu um pouquinho, a razão, a vontade e a imaginação. Então, ele está colocando aqui, né? No sentido mais geral e mais aparente, fazer bem a alguém é dar-lhe prazer. Fazer mal é fazê-lo sofrer. Entretanto, o proporcionar de contínuo prazeres a um homem será fazer-lhe bem e será fazer-lhe mal o causar-lhe a dor? Por exemplo, deve-se-á fornecer ao preguiçoso travesseiros macios e ao ébrio vinhos à vontade? Então, muitas vezes, no entendimento, né, individual de uma pessoa que é preguiçosa, ter ali um travesseiro é prazeroso. Assim como uma pessoa, né, que tem a questão da bebida, você vai dar a bebida para ela à vontade. Então, a moral não pode se fundamentar naquilo que traz a satisfação dos prazeres. É sobre isso que ele está, né, trazendo as refutações aqui. Na verdade, ele está trazendo, né, questionamentos para que a gente reflita sobre qual é a verdadeira moral, em que ela se fundamenta. Então, quando ele está falando aqui, ó, seria verdadeiramente fazer bem a esses homens, dando-lhes o que é objeto de seus desejos, o que lhes possa satisfazer as paixões? Aí ele traz, reciprocamente, o cirurgião que corta uma perna gangrenada, o dentista que vos arranca um dente, o mestre que vos obriga a aprender, o pai que corrige vossas faltas, ou que constrange as vossas paixões, par-vos-ão verdadeiramente um mal? Porque vos causam dor? Indubitavelmente não. Há, portanto, casos em que se faz bem a outrem fazendo sofrer, e se lhe faz mal proporcionando-lhe prazeres. Então, é o exemplo que ele deu. Se você, né, está com dor de dente, para que o dentista, né, arranque aquele dente, ele vai te causar dor. Ou para que ele trate um canal, ele vai te causar dor. Um cirurgião, a mesma coisa, porque né, o corpo vai sentir cortar aquela perna. Agora, a diferenciação, né, muito específica que o Espiritismo traz, Kardec aprofunda muito bem na Gênese, né, no item 3, no capítulo 3, aonde ele vai falar do bem e do mal. Então, a princípio, ele vai trabalhar, né, a questão do bem e do mal como duas forças que não existem, né, só existem uma força, que é o bem, e depois ele vai trabalhar a questão da dor, e ele vai fazer uma separação importante para nós espíritas, né? Diferenciar dor fisiológica de sofrimento moral. Porque passar por dores fisiológicas não quer dizer que a gente carregue junto um sofrimento moral, tá? Então é importante essa separação. E aqui o Janê está trazendo um pouquinho, né, dessas reflexões sobre uma pessoa que tem ali, né, já um vício da preguiça, um hábito instaurado de ser preguiçoso, você pode pensar, eu vou dar um travesseiro para ele, um cobertorzinho, eu vou causar um prazer. Teoricamente, eu não estou fazendo o bem para ele, porque eu estou incentivando nele um hábito que é prejudicial para ele mesmo. Porque todas essas questões que o Jane vai trabalhar,
e o Kardec também no último capítulo da Gênese, quando ele fala, né, os tempos são chegados. O que ele vai falar? Do mundo novo, de uma nova proposta moral. E aí ele fala assim, né, Kardec vai dizer assim, o Espiritismo não criou a renovação social, ele permeia o movimento regenerador, porque há um grande equívoco, né? No movimento espírita, não sei como é aí, mas aqui no Brasil existe esse equívoco, né? A transição planetária. Kardec não usa esse termo, tá? O que ele usa na Gênese é os tempos são chegados e a renovação social. O que seria a renovação social? Né? O estabelecimento de uma nova moral. E essa moral se fundamenta pela liberdade, né? E pelos deveres, que se fundamentam na moral do Cristo, que está lá no Evangelho, que a gente está vendo que é a mesma proposta moral que o Paul Janet está trabalhando aqui para nós, né? Então, quando ele fala, né, dessa proposta de moral social, ele está falando, reduzem-se com razão todos os princípios da moral a essas duas máximas do Evangelho. Não faças a outrem aquilo que não quereis que te fizesse. Fazem a outrem aquilo que querias que te fizesse. Porém, ele está falando que essas máximas do Cristo, elas, né, necessitam aqui de uma reflexão, da gente saber interpretar aquilo que o Cristo está nos propondo. Então, ele fala assim, ó, se, por exemplo, houvéssemos procedido mal, desejaríamos, em geral, que nos corrigissem ou nos castigassem? Pelo contrário, não desejamos que nos satisfaçam as nossas paixões e se prestem aos nossos vícios. Não é isso, em geral, o que queremos todos nós quando não nos fala a lei do dever, fazendo calar os nossos sentimentos apaixonados? Se assim é, devemos querer fazer aos outros o que desejamos para nós mesmos, isto é, satisfazer todas as suas paixões? Não é, evidentemente, nesse sentido que deve-se entender as duas máximas do Evangelho, né? Então, aqui ele vai trabalhar. Essas duas máximas, elas vão exprimir, né, a verdade moral. Somente quando nos falam do que quereríamos, trata-se da verdadeira e boa vontade, né? Então, depois, quem quiser aprofundar, lá na Revista Espírita de 1865, essa daqui, ó, deixa eu pegar aqui o mês. No mês de maio, tá? Tem uma mensagem que chama A Verdade, no mês de maio. Quem depois quiser estudar, e na Revista Espírita de Ju, é Revista Espírita de 1863, 1865, maio, a verdade? isso. E no ano de 63, que é essa aqui, ó, no mês de Setembro. isso, sei. No mês de setembro tem uma mensagem que chama O Qual o ano? Verdadeiro. 1800 e... 63. Tem uma mensagem que chama O Verdadeiro. Então, lá nessas mensagens, né, nessa revista em específico, né, em 1863, Kardec trata bastante sobre artigos, né, da filosofia. Então, é uma revista que eu gosto muito, né, de ler. Inclusive, nesta revista, para quem quiser também, em outubro, no mês de outubro de 1863, tem um artigo que chama, né, As Reações Espiritualistas. Peraí, agora eu me perdi. Em 1863, o verdadeiro, qual mês? Mês Maio. Não, Setembro. maio é 865. Então, é setembro, é o verdadeiro. setembro. E Certo. nesse mesmo ano de 63, em outubro, tem um artigo que chama Reação das Ideias Espiritualistas. Obrigada.
deixa eu pegar aqui uma outra situação, porque na Gênesis é um livro que ele trabalha muito sobre essas questões, né? Do espiritualismo, e às vezes a gente vai ver Kardec falando, e a gente, né, não se apercebe, ou talvez não, quando fazíamos o estudo, não tínhamos, né, o entendimento da importância da reação espiritualista, né, desse entendimento. Então, a gente estuda bastante, né, já há 3 anos o livro A Gênese, e ele permeia, né, muitas dessas questões que estão no espiritualismo. Então, olha lá, na Gênese, no capítulo 11, né, que é a Gênese espiritual, no item 23, ele vai falar assim, ó: conforme a opinião de alguns filósofos espiritualistas, o princípio inteligente, distinto do princípio material, se individualiza, se elabora, passando pelos diversos graus da animalidade. É aí que a alma se ensaia para a vida e desenvolve, pelo exercício, suas primeiras faculdades. Seria, por assim dizer, seu período de incubação. Chegando ao seu desenvolvimento, que esta fase comporta, ele recebe as faculdades especiais que constituem a alma humana. Haveria, sim, filiação espiritual como a corporal. Este sistema, ou seja, ele está falando de um dos sistemas dos filósofos, baseado sobre a grande lei de unidade que preside a criação, corresponde, é preciso convir, à justiça e à bondade do Criador. Tá? Então, muitas vezes, né, pela questão da gente não ter acesso a toda, né, essa reação espiritualista que ocorreu antes, né, do espiritismo, a gente não compreende muitos termos que Kardec usa na Gênese, por exemplo, quando ele fala de metafísica, né, hoje a metafísica não é uma ciência constituída que estuda, né, mas com Ô, todo Ju, eu esse me perdi. resgate. Capítulo 11, Gênesis espiritual? Isso, item 23. Ah, por isso. Aí era difícil de encontrar, né? Porque tô no 11. Obrigada. E esse que eu citei, né, quando é no último capítulo, aquele que eu falei, da questão, né, da, da Reação. regeneração, né, ele vai falar, lá no item 20, ele fala sobre isso, né, sobre o movimento regenerador, né. No item 19, onde ele fala um sinal não menos característico do período no qual entramos é a reação evidente que se opera no sentido das ideias espiritualistas, tá? Uma repulsão instintiva se manifesta contra as ideias materialistas, que é tudo isso que a gente vai ver hoje, tá? É ele falando sobre tudo isso. E aí é onde ele cita também, né? Que o espiritismo não cria a renovação social, ele permeia o movimento, né, social, assim como que ele coloca na Revista Espírita, né? Ele fala assim: o espiritismo é um desenvolvimento das ideias do espiritualismo racional, né? Que a gente passou por isso no primeiro dia nosso de estudos. Então, a gente vai percebendo, né, os links que o espiritualismo faz com o espiritismo, só que eles tinham limites, né? Porque na época deles, a metafísica, ela era estudada de uma forma, né, pelas questões da razão e não pelas questões observáveis. Porque o espiritualismo, eles vão estudar, como a gente falou, né, no primeiro encontro, os fatos do espírito humano, ou seja, uma alma usando o corpo. E aí Kardec coloca lá na Gênese, né, no capítulo 4, no item 17, com o espiritismo, a metafísica se torna experimental, né? Porque é a própria alma que vem contar a sua condição.
E aí, todo esse estudo, né, que a gente está fazendo do espiritualismo, ele aprofunda, né, o entendimento que o espiritismo nos traz. E aí é um pouquinho disso que ele vai falar agora, né? A questão da verdade moral. Quando nós recomendamos que se faça bem aos homens, referimos aos verdadeiros bens, e não aos bens aparentes, como não fazer mal, trata dos verdadeiros males e não dos males ilusórios, dos sentidos, da imaginação e das paixões. Para bem compreender os deveres que temos de cumprir para com os outros homens, é mister saber distinguir os verdadeiros bens dos falsos bens. E aí ele traz um exemplo, né? Dos falsos bens, são os prazeres das paixões, e os verdadeiros são aqueles que, independente do prazer, da utilidade, né? Como saúde e educação. Verdadeiros males são aqueles que ferem, quer o interesse bem entendido, quer a dignidade moral dos outros homens, como miséria e a corrupção, né? Os males aparentes são aqueles que, momentaneamente sofridos, se compensam por vantagens ulteriores. Tais são os medicamentos e os castigos. E aqui é importante, porque quando ele usa, né, o termo castigo, e Kardec também, existe uma ressignificação do termo, né? O castigo seria uma consequência natural da falta cometida, né? Pois como, né, para o Paul Janet, você, enquanto um agente moral, você tem a capacidade de compreender e escolher as suas ações. Então, você se torna responsáveis por ela quando você as pratica, né? Então, E Ju, era aqui, bom falar sobre isso, sobre os castigos, porque sempre nós é o que mais se escuta. Ah, isso é um castigo de Deus que eu estou passando. É pelo que eu fiz nas outras encarnações, é um castigo. Então, assim, pelo que nós gradualmente estamos compreendendo, são as nossas próprias escolhas. Então, como é que vai ser um castigo de Deus se nós que enveredamos para um caminho que nós mesmos escolhemos? Não é isso? Mais ou menos assim, eu acho, não? exatamente. É isso. Porque assim, ó, ele vai trabalhar, o Paul Janet, todo o processo de desenvolvimento também da própria alma, né? Só que eles não tinham um entendimento e esclarecimento que o Espiritismo traz, no sentido de que, então, quando eles olham, né, para as pessoas, estudam os fatos do espírito humano, eles vão se questionar. Por que uns têm um desenvolvimento moral tão grande e outros não? Porque até então, o que se tinha? As duas ideias que se tinha era da igreja, que diz que Deus cria a alma perfeita, né? E tinha também a ideia que Kardec trabalha lá no Céu e Inferno, né? Que para a alma se manifestar, segundo a igreja, ela precisa do corpo, né? Tanto que no julgamento final iriam se restituir os corpos. Kardec vai fazer uma refutação, né, sobre isso lá no Céu e Inferno. Ele trabalha muito profundamente isso, né? Então, segundo a igreja, teriam, né, os anjos, que são seres criados à parte, os homens e os animais, os outros seres, né, inferiores, criaturas materiais. E Kardec vai refutar isso. E a outra hipótese era os materialistas. A alma não existe, tudo é em virtude do cérebro. Então, isso era um questionamento. O Espiritismo elucidando, né, que as almas são criadas como simples e ignorante na sua nulidade moral, né, e intelectual. Então, tudo são conquistas. E aí o Janet, ele vai trazer referente à personalidade. Existe ainda a consciência ignorante, que ela ainda não desenvolveu plenamente, né? A consciência, as suas percepções. Então, quando a gente vai
estudar na Revista Espírita, Kardec vai nos dizer, não é na primeira nem na segunda, é talvez na centésima ou milésima que o espírito adquire consciência de si mesmo, né? E aí ele começa a desenvolver as faculdades, né, da alma, porque é através das faculdades da alma que o espírito se aproxima de Deus. Então, é todo esse estudo, né, ele sempre está interligado. Essa questão do castigo, se tem um entendimento que, eu fiz, então, o erro que eu cometi na outra vida, eu estou aqui para pagar. Seria como se fosse causa e efeito, que muitas pessoas até nós falamos assim, eu fiz, tenho que pagar. Então, assim, é meio complicado, principalmente, sabe, Ju, quando as pessoas estão vindo pela primeira vez no centro espírita, o que não tem, ou vendo da Igreja Católica, faz uma confusão danada. Desculpe o termo. Por quê? Não, é um castigo. Mas aí iniciamos, estamos tentando amenizar, porque a palavra castigo é muito forte. É muito forte. Então, aí eles vão e falam assim, não, mas está aqui, ó, no Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos estão falando, Zélia. Os castigos. Então, é aquele castigo que estamos lá. Aí fica meio complicado explicar, inclusive, sobre o ponto de vista desses espíritos que desencarnaram como católicos, continuam a ser católicos, não tiveram tempo, às vezes, suficiente, porque tinham que dar a sua contribuição perante o espiritismo, e que utiliza, muitas vezes, a palavra castigo. E nós também, impressionante. Mas isso também, assim, pelo menos para nós aqui, né, é fruto da questão da adulteração do céu e inferno. Por quê? Quando você pega o céu e inferno, tá lá, Código Penal da Vida Futura, no livro adulterado. Quando a gente pega, né, o céu e inferno original, que é esse, a gente usa esse daqui, né, que é a tradução da FEAL pelo Emmanuel Dutra. Quando a gente abre o capítulo 8, Kardec é claríssimo, ele fala assim, ninguém tem autoridade para decretar um código penal divino. Por que a gente não tem autoridade? Porque a justiça divina, e a gente vai ver, né, o Janet trabalhando muito a questão da justiça aqui. A justiça divina compreende a condição que cada um de nós está. Deus não se relaciona conosco com castigo e recompensa. E sim, dentro do nosso processo de desenvolvimento, né, conforme nós vamos desenvolvendo, Deus estabelece leis. Quando eu tenho um sofrimento moral, é um estado temporário e é quando eu saio fora da lei. E aí entra na questão da adulteração exatamente a questão do arrependimento, a expiação e a reparação. Porque a expiação é a escolha consciente e voluntária do espírito para escolher uma prova que ele supere a imperfeição que ele mesmo desenvolveu. Então, na Gênese, quando Kardec vai trabalhar a punição, o que é a punição? O castigo é você ter que recomeçar a tarefa. Então, ele dá um exemplo: você é um escolar, você foi para a escola, você está lá, e é isso que eu estou falando, quinto ano, ele não fala lá. Você está no quinto ano, aí você brincou o ano inteiro, jogou papel, cabulou a aula, ficou em casa dormindo, porque você tinha preguiça de acordar cedo. O que vai acontecer? Você vai repetir de ano. É uma consequência natural da sua escolha. Então, você tem que recomeçar a tarefa. E você vai precisar vivenciar o estudo, que seria, né, a reencarnação, e passar pela prova para ver se você adquiriu ou não aquele entendimento, né? Aquela bagagem moral para você passar para novas vicissitudes, novas etapas, novas escolhas. Então, essa questão do arrependimento
o próprio Janet, ele trabalha muito bem, a gente vai passar por isso hoje, né? Tá aqui no estudo da questão dos sentimentos ligados aos nossos atos. Só que psicologicamente, e por isso Kardec, né, fundamenta Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. Você vai entender a condição daquela alma. E aí a psicologia vai trazer a diferenciação da nossa ação já feita e a ação nossa que ainda está por fazer, porque são coisas diferentes. Ele vai trazer, quando a gente, né, faz a ação, a gente vai ter imediatamente um sentimento íntimo, ou de satisfação, ou de repulsa, ou de vergonha. Não foi legal o que eu fiz. Ou a satisfação moral quando, puxa, eu agi bem. E é o que ele está falando aqui, não importa as consequências, o que importa é a sua ação no bem. Porque o interesse é o interesse no bem, quando ele está colocando aqui, ó, fazer aos outros quanto quereríamos que nos fizessem, não lhes fazer aquilo que não quereríamos que se vos fizesse. Eis o sentido em que se deve entender uma vontade esclarecida, que só queira para si o que é deveras conforme quer o interesse bem entendido, que era a virtude, o interesse moral, o interesse fundamentado no bem. Porque o Espiritismo vai dizer, né? Qual o fundamento da moral para nós espíritas? É a caridade. Mas não é só a caridade, é a caridade desinteressada, é o bem pelo bem. Então, pô, Janet já está fundamentando a moral social, né, da renovação da humanidade nas nossas ações fundamentadas no bem pelo bem, sem esperar recompensa, porque Deus não se relaciona conosco desta forma, né? E essa escolha no bem é fruto de uma consciência esclarecida, de uma vontade livre, né? E a razão também, que é o que ele vai finalizar, né? Ali ele vai fazer uma síntese, né, em uma frase de tudo que a gente está estudando. Então, por que ele coloca o coração, né, como um guia? Porque quando a gente pratica uma ação, a gente tem um sentimento íntimo. Isso foi bom ou não? Que é alertado pela consciência, porque é a consciência que é nosso juiz. Então, o que o Janet vai dizer? Ao contrário, né, da visão materialista que diz que o ser humano é egoísta por natureza, o que o Janet diz? Que não, que todos nós temos dentro de nós uma atração para o bem quando as nossas paixões, né, não são suficientes para arrastar a gente para as questões do corpo. Mas por quê? É um processo natural a gente dominar as questões do corpo. Porque aí é a terceira fase que Kardec fala lá na Gênese, né? No capítulo 3 do Item do Bem e do Mal. É aí que o espírito domina a matéria. Porque ele tem uma vontade, o quê? Esclarecida, livre. Não existe nada externo a mim e nem interno a mim que me domina. Externo, né? Seja a lei, seja qualquer pessoa, seja qualquer circunstância. E interno a mim, as minhas paixões. Né? Desculpa, Ju, estar nos batendo aí é porque são questionamentos meus. Por que, Fica à então, vontade. a espiritualidade, que naquela época estava na base, formando, ainda mais no Evangelho segundo o Espiritismo, permitiu que esses espíritos dessem essas mensagens? Será que é pela época, no caso, os seres que lá se encontravam estavam como se fosse Moisés? Então, aqueles ali estavam preparados para escutarem ou absorverem esses vocabulários. Quando nós nos questionamos, peraí, mas se Kardec diz que para uma nova ciência, novos vocabulários, por que não também eles não utilizaram outros vocabulários? Aí isso eu me questiono, entendeu, Ju?
Então, porque ele vai explicar isso, quer ver? Acho que é no capítulo, deixa eu pegar aqui, acho que é no capítulo 7. No capítulo 7 do Céu e Inferno, Eu Doutrina não das tenho Penas físico. Eternas, tá? Então, ele fala assim, ó, a doutrina das penas eternas, assim como a do inferno material, teve sua razão de ser, enquanto essa crença representasse um freio para os homens pouco avançados intelectual e moralmente, tá? Da mesma forma como esses seriam pouco ou nada dissuadidos pelas ideias das penas morais, porque o Espiritismo trabalha com penas no sentido de consequências morais. Não o teriam sido tão pouco pelas penas temporárias. O sofrimento moral, ele é temporário. Por que que você sofre? Porque você está agindo fora da lei natural, que é o bem. Então, toda vez que a gente faz uma ação fora do bem ou tem um pensamento, a consciência nos acusa e imediatamente a gente tem um sentimento íntimo. Só que ele usa os mesmos termos, porque aí depois ele vai explicar, né? A razão, né, a inteligência dos homens, eles precisavam de um Deus que é poderoso apenas pela força material, porque os homens não compreendem a força moral. Essa compreensão veio com Cristo. Né? Imagina lá na época de Moisés, os homens bárbaros, você vai falar em força moral, você era morto na mesma hora. Né? Então, quanto mais, né? Aí ele traz, né, neste capítulo do Céu e Inferno, ele vai explicar bem profundamente isso, que é um capítulo longo, mas ele fala, né, Jesus, ele traz um Deus de mansietude e misericórdia, não seria um Deus, né, se fosse na época de Moisés, não seria um Deus, seria um fraco, que não saberia fazer-se obedecer. No conceito da vingança implacável, nos castigos terríveis, eternos, nada havia contrário à ideia que os homens faziam de Deus, nada que sua razão rejeitasse. E aí depois ele vai trazer, né? Imagina se propor uma questão totalmente espiritual, totalmente moral, não seria compreendido, né? E aí ele vai trazer Jesus pôde este anunciar um Deus clemente, falar de seu reino que não é deste mundo, dizendo aos homens: amai-vos uns aos outros e fazei o bem aos que vos odeiam, ao passo que os antigos diziam, olho por olho, dente por dente. Está lá na página 114 do Céu e Inferno. E essa que eu li anterior está na 112 e 113. Então, quando ele vai trabalhar, né? Olha só, ele coloca aqui, ó. Eis que Jesus não entrou a respeito em detalhes supérfluos, bastava-lhe opor uma punição à recompensa. Aquela época não era necessário mais do que isso. E o próprio Kardec, na Gênese, também lá no capítulo 3, né? Ele vai trabalhar, no capítulo 3, não, no capítulo 4, ele vai trabalhar a questão do freio, né? E aí a gente tem a moral da igreja, que vai ser o quê? Castigos e recompensas. A gente tem a moral materialista, que vai dizer o quê? É a lei que te diz o que você pode ou não fazer, certo? E aí ele fala, vai em busca do prazer e fuja da dor, porque quando você morre, e aí existe a questão, né, gente, da vida futura, que também perpassa pela questão da igreja, né, o céu e o inferno, a condenação. Existe a questão materialista, que é a doutrina do nada, que vai dizer que após a morte não existe nada, que com a morte tudo acaba. E existe, né, os questionamentos do espiritualismo racional sobre o futuro da alma. Porque
imaginar, né, as duas hipóteses, tanto a da igreja quanto a da materialista, seria inconciliável com a justiça e a bondade de Deus, que é um princípio do espiritualismo racional. Deus e seus atributos, justiça e bondade. Então, dentro da justiça e bondade, como que Deus se relaciona conosco punindo? E um erro te leva a um sofrimento eterno? Não importa, porque para a própria psicologia, as nossas ações têm graus de dificuldade. As circunstâncias são atenuantes ou agravantes, também influenciam, né, nas consequências morais. Então, a psicologia leva em conta tudo isso, a subjetividade do indivíduo. E aí, um erro, você roubar um, um pacote de bolacha porque seu filho tem fome, seria tão condenável quanto você, né, cometer um homicídio premeditado, porque não importa a ação, importa que você cometeu o erro, então você já está condenado. E é sobre isso que Kardec vai trabalhar. Tem uma frase muito forte, né, que ele fala na Gênese que me marca muito, porque a gente consegue criar a imagem, né? Ele fala, então, quer dizer que Deus fica lá no céu com os seus anjos, de vez em quando ele, né, dá uma espiada lá no inferno, ouve seus filhos chorar e não tem misericórdia deles. E Kardec vai além no céu e inferno, né? Como que o próprio Cristo ensina a oração do perdão, né, que é a oração do Pai Nosso, se ele pede para que a gente perdoe, se Deus, que é o nosso maior, né, exemplo, não perdoa os erros dos seus filhos. Então, Kardec traz esse debate, né? Aqui ele fala assim, ó, tá lá na página 117. Como o homem é lento em se desfazer dos seus preconceitos e de seus hábitos e de suas ideias primitivas. 40 séculos se passaram 40 séculos nos separam de Moisés e a nossa geração cristã ainda carrega consigo traços de antigos usos bárbaros. E aí ele, né, vem falar um item que eu acho extremamente importante, né? Ele fala assim: sim, são os filósofos, né, os ímpios, como alegam alguns, que se escandalizaram ao ver o nome de Deus profanado por atos que não lhe eram dignos. Foram eles que o mostraram aos homens em toda a sua grandeza, despojando-os das paixões e das baixezas humanas, que as crenças atrasadas lhe atribuíam. Quem desconstrói essa ideia, né, de um Deus que castiga, que pune, é a filosofia, não é a igreja, né? Mas que filósofos? Os materialistas? Não, porque eles não acreditam em Deus. Os espiritualistas. Então, em toda a obra de Kardec, a gente vê ele trazendo as citações, né, do espiritualismo racional. E aí, quando a gente vai pegar as questões, né, de punição, de castigo, a gente tem que entender como uma consequência natural dos nossos erros. As vidas são sucessivas e elas estão interligadas. Se eu nesta vida eu tenho um sofrimento moral, é porque eu ainda tenho dentro de mim uma imperfeição que eu preciso vencer. Né? Na Revista Espírita, depois quem quiser, no ano de 66, tem um artigo que chama Perguntas e Respostas ou é perguntas e questionamentos sobre a expiação e a prova. Eu não tenho um mês aqui, deixa eu ver se eu acho. Revista Espírita 1866. Isso, tá no mês de, deixa eu ver.
Que é bom. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, acho que não é na de 66. Deixa Nós eu podemos, ver. então, se você dizer o título, você tem ideia? O título é esse. Deixa eu ver se está na de 68. Mas eu tenho lá anotadinho. Qualquer coisa, se eu não achar aqui, eu te mando. Tá certo. Eu tenho até ele recortado, o artigo. Mas você tem aí em mãos o título? No, aqui não tá. Deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí. Eu montei um material que a gente está fazendo um bate-papo sobre isso, depois eu te mando Por favor, porque é muito esse interessante até no material, que nosso estudo do céu e ele inferno, e nós não temos, eu, por exemplo, não temos ainda um livro físico, Céu e Inferno da nova. É tudo muito novo, até chegar aqui, temos que procurar onde tem para termos em mãos. Eu tenho no Kindle, que é o eletrônico, eu não sei como é que se chama, não, é Kindle. Mas físico eu não tenho, entendeu? Para nós ó, não é assim é, tão fácil. eu achei, é aqui, ó, Perguntas e Problemas sobre a Expiação e a Prova. Tá na Revista Espírita de setembro de 63. Deixa eu abrir aqui novamente. Puxa. Perguntas e respostas, Ju. Isso, perguntas e respostas sobre a expiação e a prova. Merci. Porque lá, e nesse material que eu montei, a gente trabalha a questão das penas, tá? Aí eu mando para ti, Por favor. porque a gente separou todos os artigos que. Tá aparecendo para vocês a Não, não, apresentação? tá não, tá não. É Ai, tudo puxa ela para pretinho, cá. pretinho. Peraí. Por isso que é importante estarmos conversando, não ficar assim, trocando ideias. Isso é o base, eu acho que é o básico. Tem muito forte em mim essa parte dos filósofos gregos. Tem muito forte em mim. Eu acho que eu era uma lá que estava sempre olhando de boca aberta lá, os gregos falando. E eu acho que é assim, cada um trocando ideias, não só sempre uma pessoa querendo que seja tudo perfeito, porque não é. Nós estamos Não, justamente conversando sobre isso. Então, é muito bom essa troca de ideias. porque a gente precisa, né, estar em grupo, acho que é importante Isso, a gente debater, né? conversar, perder a vergonha, ficar sem vergonha. Eu acho extremamente importante, né, a gente poder expor a nossa opinião, tirar Ju, dúvidas, né? eu não Falando, tenho, eu não tenho perguntas e respostas em setembro. Eu tenho questões e problemas, deve ser o Ah, mesmo, então né? pode ser, então é esse mesmo. Aí que eu peguei o título lá da apresentação. A gente aqui pôs esse título, mas Como é é esse que é? mesmo. Questões e problemas. E Questões e problemas sobre problemas. a expiação e a prova. Isso. É esse falando em trocar artigo. ideias. Falando em trocar ideias, eu queria fazer uma pontuação. Lá no slide 64, quando você fala de seria verdadeiramente fazer bem aos homens, dando-lhes o que é objeto de seus desejos, o que eles possam satisfazer as paixões, né? Aí é uma pergunta e uma observação. Nós temos enorme, nós temos muitas instituições que basam exatamente nisso, né? Que produzem coisas que aumentam as nossas paixões e viram comércio, né? Inclusive, um exemplo aqui na Suíça, o modo que eles resolvem as questões com as drogas, eles simplesmente dão as drogas.
aos drogados, né? Aí quer dizer, mais paixão do que isso. Eu fico É. pensando como seria, né, a responsabilidade social depois, né? Qual seria o problema, então? Porque a pessoa não vai se libertar desse vício, né? Para ela se manter com uma certa, quer dizer, não sei, a solução foi dar as drogas para eles não se concentrarem, mas o problema continua das paixões, né? A moralidade, né, questionável. Aí diante desse quesito aqui, eu fiquei pensando a imensidão de instituições que tem que trabalham com esse tipo de, né, de coisa duvidosa, né? Assim, que é quais soluções, né? Foi muito importante essa colocação, porque a gente pode fazer uma reflexão em cima do que você trouxe. Vamos pensar, né? A questão, quando eu coloco, né, a moral fora de mim, a lei me diz o que fazer, e se eu desobedeço a lei, eu tenho um castigo, né? Eu tenho uma punição, eu vou mudar? Eu posso ser preso, gente, eu posso ficar 10 anos preso, que eu não vou mudar, né? Salvo engano, acho que é no livro do Magalhães, ele vai trazer uma reflexão sobre isso, né? Às vezes o homem é preso e ele pode ficar anos preso e enquanto ele está lá Minto, não é o Magalhães, é um artigo da Revista Espírita. Eu não sei ele de cor, depois eu mando ele para a Zélia, para ela encaminhar para vocês. É um dos estudos da moral que Kardec propõe. Então ele fala assim: você prende o homem, ele fica lá preso, lá ele vai aprender tudo que é errado. É só se ele tiver uma vontade, né? Enquanto faculdade da alma muito firme, que ele não vai sair de lá e vai roubar. E mesmo ele saindo de lá e roubando, e não roubando, a sociedade não vai dar outra oportunidade para ele. Olha, gente, eu acho que até no estudo que eu passei para vocês de 66, que ele fala sobre algo parecido, ou é num dos estudos sobre espíritos, né, criminosos. Por quê? Porque tem a ver com a questão, na pergunta desse artigo, um deles pergunta Você assim, falou né? 63. 63, desculpa. Eu não sei por que que eu tô com 66 Não, na não tem problema cabeça, não, não tem gente. problema não. 2 anos É depois de... 63. Não tem problema não. É muita revista, mas é É, 63, né? Ó, ele vai falar assim, né? A pessoa que manda as perguntas para Kardec sobre a expiação e a prova, ele fala assim: não é justo que a expiação se dê no mundo corporal, ela tem que se dar no espiritual. Porque para que o espírito expie, é preciso que ele lembre, ou seja, é preciso que ele compreenda seu erro, para aí sim expiar. O que é expiar? É escolher uma prova para superar a imperfeição. Mas o que que Kardec vai dizer? Por que o esquecimento é tão importante? Porque se a gente olhasse para aquele indivíduo que na outra vida ele foi um bandido, um assassino, a gente daria oportunidade para ele? Não daria. Assim como ele Mas, traz, né, Juliana, a eu, eu, reflexão eu, na de verdade, nem questiono o problema do apaixonado, entendeu? Eu questiono aqui a nossa estrutura de pensamento, entende? Aí eu fico exatamente. pensando, porque aquele ali, ele também não vai se liberar facilmente se ele tem um incentivo e um apoio naquela direção, né? Assim, eu penso na nossa participação como sociedade, mas, entende? Mas é isso e é mesmo, chocante, porque sabe, Ju? É chocante. Quando eu fui, eu não fui, é muito tempo que eu não vou a Zurique. Mas quando eu cheguei aqui, fui para Zurique. Então, eles dando, os policiais, eu não sei como é que tá agora, viu, Leide? Dando a droga e eles pegando assim, se drogando na frente de todo mundo, é chocante. Então, eu não sei como está aí agora, viu, Leide? É chocante para quando você tem uma outra cultura, você vê aquilo ali na praça, assim, ao ar livre, todo mundo vendo, criança que passa, que aquilo outro. É chocante.
Então, aí você vê a questão por isso que eu estou falando isso. Quando que esse indivíduo vai mudar? Quando ele tiver ajuda. E a ajuda verdadeira não é dar a droga, porque ele precisa passar pelo processo de entendimento, de conscientização para colocar em prática isso, né? Então, lá na Revista Espírita, tem muitos, né, estudos sobre a moral. E a gente vê lá, por exemplo, um indivíduo que ele era muito colérico. Desde pequenininho, a menor contrariedade que ele tinha explosões de raiva. A partir do momento que ele compreende a justiça divina, a vida eterna, ele faz a diferenciação das questões do corpo e das questões da alma, ele não se deixa mais dominar pelas paixões. Né? É a força da alma dele que fala: eu estou em plena capacidade e eu domino o corpo, não é o corpo que me domina. Né? Mas é uma mudança, para que ocorra, né, essa mudança social, é preciso um entendimento. E o Espiritismo deixa muito claro isso: a moral não pode se fundamentar externamente. Ou seja, a lei me diz o que eu posso ou não fazer. A moral tem que se fundamentar no ato do dever. E para que, né, eu seja um agente moral, é preciso que eu tenha primeiro o entendimento do bem e do mal, e segundo, a liberdade de ação. Porque se eu sou coagido, eu não tenho liberdade, né? Então, eles vão trabalhar todas essas questões, e aí a gente vai ver um pouquinho, acho que mais para baixo do slide que a gente estava, ó. Acho que é nesse aqui, ó. Não é nesse. Deixa eu ver se eu acho aqui qual que é que ele fala isso, ó. Olha, quando ele fala dos deveres sociais, ó. Os deveres relativos à vida dos outros, que seriam homicídio, infanticídio, né? Relativos aos bens, à família, a honra alheia, que seria a maledicência, a calúnia. E aqui, ó, os deveres para com a liberdade, né? E ele envolve os deveres do Estado: respeitar a liberdade de consciência, a liberdade de trabalho, escravidão, a liberdade individual e a responsabilidade pessoal, que são o quê? Olha, gente, direitos naturais do homem, né? E aí, quando ele fala isso, ele traz aqui, ó. Como que a gente esclarece? É pela educação. Então entra como direito natural, né? Essa paixão individual. Então, o direito natural é a liberdade. Porque quando a gente lê no Livro dos Espíritos, o item, né, sobre liberdade, tá lá, liberdade de consciência. Eu não sei que eu tô sem o Livro dos Espíritos aqui, mas tem um capítulo que ele vai trabalhar liberdade, né? A liberdade de consciência, a liberdade de pensamento. Então, quando ele coloca aqui, ó, a violação da liberdade de consciência chama-se intolerância. Consiste em querer empregar a força para constranger as consciências em todos aqueles que não pensam como nós. A virtude oposta é a tolerância, é a disposição da alma que consiste não em aprovar aquilo que julga falso, mas em respeitar nos outros o que se quer ver respeitar em si próprio, a saber, a consciência. Então, a nossa liberdade é pela consciência. E ele fala lá, ó, é um dever não só respeitar a liberdade alheia, mas desenvolvê-la, esclarecê-la pela educação, né? E aí, quando a gente vai ver no Livro dos Espíritos, Kardec vai falar assim, não é a educação pelos livros, é a educação dos hábitos adquiridos. Porque quando eu Licença, adquiro Ju, hábitos, eu terceiro, desenvolvo virtudes. Diga. livro terceiro, capítulo 10º, Lei de Liberdade,
quarto, liberdade de consciência, gente. Isso, Aí é todo esse capítulo falando sobre a liberdade de é consciência. isso mesmo. E aí, ó, o que ele vai falar aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho. É mais para baixo um pouquinho, ó. Quando ele vai falar da criança, da educação. Acho que é mais para cima. Porque ele está fazendo uma refutação, né, de a gente ensinar para as crianças a não fazer, às vezes, por medo, quando ela tem que agir, porque o ato tem que ser bom em si. A recompensa é o bem. E como que se fundamenta a nossa sociedade? É na competição. A gente pega as crianças na escola e ensina um a competir com o outro. O importante é você ser o melhor, o primeiro da sala, o bom em tudo. E como que a gente vai conseguir ser bom em tudo? Não vai. Um é bom em matemática, outro é bom em português, o outro vai ser professor, o outro vai ser motorista, o outro vai ser psicólogo, o outro vai ser médico, mas todos, né, todas as formas de ser útil são importantes. E a gente deve valorizar isso. E aí, ó, qual é o fundamento da moral espírita, né? Eu coloquei aqui pra gente, ó. Aqui. Aqui, ó. Ó, quando ele fala aqui, ó, não é a ação por si só que constitui a moralidade, é o motivo da ação, a sua intenção, né? E aí ele coloca aqui, ó, a verdadeira moralidade dá a entender que a ação é boa em si mesma, independente das consequências, embora sejam essas consequências agradáveis ou penosas. Não é isso que constitui a boa ou a má ação. Então, por exemplo, se eu sou rica, e daí eu já estou numa idade bem avançada, vamos supor. E aí eu descubro que essa herança que eu ganhei me tornou rica, não é só minha. Mas ninguém mais sabe disso. Qual seria o verdadeiro ato moral? É ele chegar e reparar o erro. Essa consequência vai resvalar em mim, porque ela não vai ser boa, agradável para mim, que eu vou perder tudo. Porque, na verdade, eu não sou a verdadeira herdeira. Percebe? Mas se eu agir o bem pelo bem, a verdadeira moralidade, não importa que isso me prejudique, eu vou fazer o que é correto. Então, é uma nova proposta de moral, é um novo entendimento da moral, né? Que ele propõe o espiritualismo, né? E o espiritismo também. Tá aqui, ó. Agora a gente vai ver, né, na proposta. Olha o que ele diz, né? Em suma, o bem moral consiste para o homem em tornar-se verdadeiramente homem, isto é, uma vontade livre, guiada pelo coração e esclarecida pela razão. Porque esse indivíduo, ele só vai mudar quando ele tiver aqui, ó, a razão esclarecida, que é a faculdade da alma, né? E a vontade livre é aquela que não existe nada externo nem interno a mim, nem as minhas paixões e nem nada externo a mim. Porque a moral da igreja se fundamenta no medo. Eu não faço por medo. O medo é uma emoção interna. Eu não faço por medo do castigo ou por medo de errar e ser condenada. Mas a moral não pode se fundamentar no medo, porque o medo é fisiológico. Então, a minha vontade, ela precisa ser livre, mas para que ela seja livre, ela tem que estar esclarecida pelo meu entendimento. A razão, né, é a faculdade que busca o entendimento do quê? Do verdadeiro.
que é a faculdade da lógica que estuda isso. Uma pergunta, Juliana. Na sequência, vem primeiro a razão ou a vontade? Então, para alguns espiritualistas, eles vão dizer que primeiro vem a inteligência, né? Porque tudo perpassa pela inteligência. Depois vem a questão, né, da sensibilidade, porque eu me deparo com as questões, né? A sensibilidade no sentido dos sentidos, que, né, tá ligado ao corpo, mas por ser, né, perceptível para a alma, então eu tenho a sensibilidade pelos sentidos, né? Eu vejo, eu toco, eu sinto o cheiro, são os órgãos, mas quem tem a percepção é a alma, que é o estudo que o Paul Janet fez, o Paul Janet não, desculpa, o Mary de Bihan. E aí eu tomo consciência. Então, eles estudam psicologicamente porque é um fenômeno de consciência. Eu tenho consciência de tudo isso que se passou. E aí vem, por último, a faculdade da vontade, né, para a minha ação, que aí seria o movimento da alma no bem. Então, peraí, muita calma nessa hora. É confuso. É. Primeiro, É, primeiro que quando você falou sobre a razão, vontade e a imaginação, esses 3 itens vêm da onde? esses 3 são as faculdades da alma. Ok. Só que E uma alma agora, ativa, ela tem percepções. É porque aí, gente, é um estudo bem mais profundo, né? Porque aí a gente está entrando nas minúcias do espiritualismo racional. Então, por exemplo, você tem a inteligência, mas não é a inteligência atua sozinha, não. Eu preciso da atenção. A atenção, ela vai me ajudar a abstrair o objeto, né? Porque de repente, assim, ó, vamos supor, eu tenho aqui. Deixa eu pegar. Eu tenho aqui, ó, 5, sei lá, quantos lápis eu tenho aqui? Vários. Eu não preciso abstrair para poder focar a minha atenção em um que eu vou querer pegar? É uma faculdade. Quando eu for pegar, é uma função, né, da alma que a gente usa aqui junto com a inteligência. não, mas eu já sei Quando o que eu eu quero. pensei, sim, é tudo ativo, porque a alma é ativa. É pensado. Aí, para eu saber que isso aqui é um lápis, que eu tive que usar? A memória, não é verdade? Então, não é uma questão só, percebe? Mas a inteligência envolve tudo isso, a atenção, a memória, a abstração do objeto. Então, aí tem um estudo mais complexo que Menina, eles isso aí é só disso aí mesmo. Vou estar em 1 ano só estudando isso. percebe, mas as 3 faculdades principais, né? Então, vamos supor, é a razão, que é o desenvolvimento da inteligência, mas é uma inteligência racional, porque o animalzinho também tem inteligência, mas é uma inteligência condicionada, né? Então, eu tenho 5 cachorros aqui em casa, eu ensino eles a obedecer como? Eu falo, senta. Se ele senta, eu dou biscoitinho. Aí ele come, eu falo, muito bem. Você não pode Condiciona. condicionar o ser Condicionamento humano, mesmo. né? Eu falo, Juliana, muito então bem. podemos. Juliana, só para entender vagamente, já que é um estudo profundo. Então, a inteligência já é o arcabouço daquilo que é um princípio inteligente, né? Então, já venho com a inteligência e depois, dentro dessa inteligência, tem esse compartimento, a razão, a vontade, que mexe a alma, não é isso? A razão é a inteligência racional, aquela Racional, que encarnada. pensa, Hum, né? Que seria o que o Espiritismo vai trabalhar, né? A explicação de uma fé raciocinada. Você crê porque você compreende, perpassa pelo entendimento. Agora, a inteligência, vamos supor, ela não é o fundamento de tudo. Por quê? Uma inteligência também pode usar o conhecimento para o mal. É o que Kardec coloca na Gênese, né? Então, você precisa do quê? Do desenvolvimento do senso moral, da compreensão do bem e do mal. E aí você escolhe livremente, tá? Mas é a razão que vai dar a base para todo esse esclarecimento. perfeito. Só que aí ele coloca lá no capítulo 3 da Gênese, né?
primeiro, a inteligência do homem tem que objetivo? Satisfazer as necessidades materiais. O homem vive, né? Ele tem lá um impulso do corpo. Ai, tô com fome. Então, ele vai ter a necessidade de comer, de se reproduzir, que está associada às questões da conservação da vida, porque a inteligência dele é muito focada nisso. Com o despertar, né, das questões morais, ele começa a focar a inteligência dele em outras questões, né, semimateriais e morais, que ele faz, semimateriais e semimorais, que ele usa esse termo na Gênese, né? E depois, né, a inteligência, as faculdades do homem são focadas somente nas questões morais. É aí que o espírito domina a matéria, tá? Mas aí ele já tem isso aqui que o Jané fala, ó. Uma vontade livre, guiada pelo coração. Por que é guiada pelo coração? Porque ele tem sentimentos. No momento em que eu penso, eu pensei, eu gerei um sentimento e eu vou ter uma resposta comportamental, uma ação. Ou não, porque eu posso escolher fazer ou não fazer, né? Mas perpassa, porque a questão da ação não é só fazer o bem e o mal. Eu posso pensar, né? Eu faço esse ato ou não? Qual é a consequência desse ato? Essa é a inteligência racional, percebe? Porque eu tô parando para pensar. Se eu escolher fazer tal coisa, qual é a consequência? Nesse exemplo que eu dei, vamos supor que eu era rica, então aí vem a notícia lá, olha, descobrimos que você não é herdeira, que existiam outros herdeiros. E aí eu tenho que pensar. Ó, se eu escolher devolver, a consequência pode ser eu ficar sem nada. E aí eu devolvo sobre alguma condição, ou eu não devolvo, eu vou ficar com a herança para mim, não vou falar nada para ninguém. Se descobrirem, aí eu me viro. Percebe? Eu estou escolhendo fazer ou não fazer. Mas tudo perpassa por mim. É interno. É a minha inteligência refletindo, racional. Aqui, ó, deixa eu ver. Aqui, ó, o bem moral, ele tem que ser desinteressado e obrigatório, porque a gente conhece, é uma obrigação moral que eles falam, né? E aqui, ó, deixa eu ver. Olha o que o espiritualismo, que a gente já tá caminhando para o fim, né? Mas olha o que o espiritismo, né? O espiritualismo vai dizer, ó, esta lei nos conduz ao bem, né? A lei moral, e que apenas seria uma lei de liberdade e de amor. Gente, olha o que ele está falando. Você só é livre, né? Quando você compreende. Liberdade e amor. Se o homem for a todo espírito, esta lei toma a forma em que se lhe impõe as paixões de um constrangimento, de uma ordem, de uma necessidade. Entretanto, este constrangimento é um constrangimento moral que ele chama, tá? Que é permeado o quê? Pelo sentimento íntimo. Porque você, quando você faz um ato errado, você tem o sentimento íntimo. E aí ele fala assim, ó, este constrangimento é um embaraço moral e distingue do constrangimento físico, imposto, externo, porque este é fatal e irresistível, ao passo que o constrangimento imposto a nós pelo dever, ele é suportado pela nossa razão, sem violentar a nossa liberdade. Este gênero de necessidade só se impõe à razão sem constranger a vontade. É o que ele chama de obrigação moral. Dizer que o bem é obrigatório é, pois, dizer que nos consideramos como obrigados a cumpri-lo sem que sejamos forçados a isso. É pelo entendimento, né? Eu compreendo. Ó,
Pelo contrário, desde que o cumpríssemos à força, cessaria de ser o bem. Deve ser, portanto, ser exercido livremente. E o dever pode ser definido, né, uma necessidade consentida. E aí ele traz a citação do Kant, ó, o dever é a necessidade de obedecer à lei pelo respeito à lei de Deus. E olha o que o Espiritismo fala para nós. Está lá na Revista Espírita, no ano de 1860. O amor e a liberdade. Deus é amor e liberdade. Ele não está falando Deus se vinga, Deus castiga, Deus é bravo, Deus se vinga. Ele está falando que Deus é amor e liberdade. É pelo amor e pela liberdade que o espírito se aproxima dele. Pelo amor, desenvolve em cada existência novas relações que o aproximam da unidade. Pela liberdade, escolhe o bem que o aproxima de Deus. Sede ardorosos na propagação da nova fé, que o santo ardor que vos anima jamais vos leve a atentar contra a liberdade alheia. Evitai por meio de uma insistência muito grande junto à incredulidade orgulhosa e temível, de exasperar uma existência meio vencida e prestes a render-se. O reino da violência e da opressão acabou. O da razão, a da liberdade e do amor fraterno está começando. Não é mais pelo medo e pela força que os poderosos da terra adquirirão doravante o direito de dirigir os interesses morais, espirituais e físicos dos povos, mas pelo amor e pela liberdade. É assim que se fundamenta a regeneração da humanidade. Pelo direito à liberdade. E aí, olha o que o Espírito fala para nós lá no Livro dos Espíritos, nas leis morais, no item caridade e amor ao próximo. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fossem feito. E percebe o que ele está falando aqui? Ele está falando de bem moral, não de prazer, que é a refutação do Janet. Lembra que ele falou? Entenda bem as máximas do Cristo. Fazer o bem não é dar prazer à necessidade individual do outro, né? Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Ela nos manda ser indulgentes, porque temos necessidades de indulgência, e nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. Se um rico nos procura, atendemo-lo com excesso de consideração e atenção, mas se é um pobre, parece que não nos devemos incomodar com ele. Quanto mais, entretanto, sua posição é lastimável, mais devemos temer aumentar-lhe a desgraça pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior a seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. E olha o que ele fala, tanto na Revista Espírita, tá? Tem esse artigo lá, de 1859, em dezembro, quanto no Livro dos Espíritos, no mesmo item, né? Nas leis morais. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei. Divina lei pela qual Deus governa os mundos. Então, Deus age por leis. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. E a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. É metafísica aqui que ele está falando, né? Porque a cosmologia não vai
estudar os seres, e vai ser uma das bases para química, né? Que vai Mas, Ju, estudar as substâncias. trazendo para os nossos dias, quando você vai, você mesma que tu és mãe, teu filho é agredido na escola por uma gangue. Nós estamos aprendendo isso. Ele é tranquilo, tô dando um exemplo, não faz nada, fica chorando. E você vai e fala: meu filho, você tem que se proteger. Você também tem que fazer alguma coisa. Então, fica complicado trazermos essas leis para os nossos os dias atuais, porque a realidade é outra. Sim, mas eu não posso educar o meu filho para que ele apanhe, não é isso, né? É uma mudança de mentalidade, né? E quando a gente fala assim, é agredindo ao outro que bate, que eu vou ensinar o que é correto? Não é. Por exemplo, quando a gente pega uma criancinha e ela vai lá e bate no outro, o que que você vai lá e faz? Você vai lá e dá um tapa mais forte? Não pode. Você está educando ela? Não. Porque você está dizendo assim, ó, quem manda é quem bate mais forte. Agora, se eu pego aquela criança, converso com ela, falo não pode, e mostro para ela como é o certo, é carinho, é beijo. Então, toda vez que ela for lá e bater, né, eu vou lá e mostro para ela como ela tem que fazer. Porque isso é um, né, dos desenvolvimentos que a psicologia traz hoje, né? Você ter uma comunicação assertiva com o outro. Não é só dizer para o outro que ele não pode fazer, é dizer para ele a possibilidade do certo. E aí perpassa pelo outro, né? Ele ressignificar tudo isso dentro dele e ele medir a sua capacidade de fazer ou não. Ele escolhe fazer ou não. Porque quando que ele vai mudar? Quando ele compreender. E é isso que a gente não compreende uma outra forma sem ser o castigo. E quando eu vejo, né? Outro dia eu estava ouvindo uma pessoa e ele falou algo que me marcou, né? Me chama muita atenção. Ele falou assim: quando uma pessoa grita com o outro, ela está demonstrando a sua total impotência, né? E por que me chamou a atenção? Porque o meu avô sempre falava para mim, né? Filha, quanto mais baixa a gente fala, mais o outro para te ouvir. Ele vai até fazer assim, ó, para te ouvir melhor. Porque se você grita, a pessoa já. E assim, né? Os exemplos que eu tive foram esses, né? De conversas, de diálogo. Meu avô nunca gritou, nunca vi meu avô gritando. Sempre ele falava, senta, vamos conversar. E ele falava baixo. Você quase nem ficava assim, ó, para poder ouvir o que ele estava falando. E essa pessoa que está batendo, ela precisa de ajuda. Porque isso perpassa por uma questão assim, ó, meu filho é bonzinho e o outro que bateu nele é mau. E aí a gente perpassa, né, pelo esclarecimento que o Kardec traz na Gênese e no Céu e Inferno sobre o conceito do bem e do mal. E aí a gente não consegue separar a personalidade dele do ato. Ele não é mau. Aí é a questão da pena e do mal como um estado temporário. Ele está tendo um comportamento mal, mas ele não é mal. Porque quando a gente não faz esse desmembramento, a gente fala assim, não, aquele sujeitinho ali é mal, então vamos afastar ele da sociedade que resolve o problema. Não resolve. Não resolve por quê? Um dia ele vai sair. Não resolve por quê? Um dia ele vai reencarnar. E vai encarnar onde? Junto com nós. E é nosso dever. Se eu já alcancei esse entendimento, é nosso dever ajudar a esse espírito a alcançar esse entendimento também, né? Que é na questão das relações que Kardec traz. Eu não sei se está aqui, ó.
Aqui, ó. Não olvideis jamais que o espírito, qualquer que seja o seu grau de adiantamento, sua situação como encarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e o aperfeiçoa, que o intui, um inferior perante o quais ele tem deveres a cumprir. Tá vendo? Sede, portanto, caridosos, não somente dessa caridade que vos leva a tirar do bolso o óbolo que friamente atirais ao que ousa pedir-vos, mas ide ao encontro das misérias ocultas, seja indulgentes para com os erros dos vossos semelhantes. Em lugar de desprezar a ignorância e o vício, instruir instrui-os e moraliza-os. A resposta, né, para que a Lady trouxe. Sede afáveis e benevolentes com todos os que vos são inferiores. Né? Sedes o mesmo para com os mais ínfimos seres da criação e tereis obedecido à lei de Deus. Então, esse indivíduo que está vivendo, né, a questão da ignorância, ele precisa de instrução, porque quando ele usa uma droga, ele está prejudicando a si mesmo, né? Não só a si, as pessoas que o amam também, seus pais, porque né, gera um sofrimento na família, a dependência química. Isso reflete nos familiares, mas em primeiro lugar é a si mesmo. Quando que ele vai mudar? Quando ele compreender. É só através da educação, né, dos hábitos adquiridos que ele vai conseguir essa mudança. Então, essa é a proposta de liberdade que o Espiritismo traz, né? E aqui, ó, os nossos tipos de relação. São nossos inferiores, nossos iguais e espíritos superiores a nós, né? Para que a gente sirva, seja útil, receba a intuição e aprenda. É. Então, é esse entendimento que o Espiritismo nos traz. Depois eu mando para vocês, Zélia, essa apresentação Sim, que eu porque eu estou vendo que eu não acrescentei. tenho essa continuidade. Eu acho que Eu assim, acrescentei hoje. é muito interessante, principalmente porque nós estamos conversando para o nosso dia a dia. Alguém queria falar, não era isso? Era a senhora Cecília? Quer Eu falar? eu ia falar só um pouquinho sobre Por o que vocês favor. falaram, eu não sabia qual era o país que isso acontecia, que os policiais davam droga, que isso é Suíça. forte, que eu Tchau. falei outra coisa, a Suíça, mas eu acho assim que é bem melhor do que aqui, porque eles diminuem a humilhação desses indivíduos, né? Esses viciados, né? Eles não vão precisar roubar para ter isso daqui, para conseguir a droga. Diminui o número de traficantes, diminui e aumenta, vai com o tempo, né? Vai aumentar a condição do pensar dessas pessoas que fazem isso. Aí, assim, isso se chama redução de danos, mas junto deveria, não sei se tem, talvez tenha, né, um trabalho paralelo com psicólogos, assistentes sociais, ah, psiquiatras e etc. Aí sim vai ajudar. Por que nós não temos isso? Provavelmente isso vai diminuir muito e é difícil empregar essas condições onde fala-se de muito dinheiro. Para a Eu, gente refletir, né, Zélia? é, é porque como a Leide está lá em Zurique, justamente onde está isso, eu não sei qual é a realidade daí, viu, Leide? Como é, se eles, na minha época, quando eu fui ver, era diferente. Então, eu não sei como é que está atualmente lá. Que era muito realmente, mudou muito aquela praça, né? Então, eu não sei Mudou qual é a. totalmente. Mudou, resgataram a cidade, né? As pessoas ainda não
mas elas ficaram meio invisíveis. Mas o que a Cada um senhora, resolvendo a seus Cecília está problemas. falando, você sabe, Leide, Oi? sobre o que ela está falando? Sei. Eu acho que Não, já foi proposto ao governo brasileiro essa solução de não, Zoom. não, não, não. Aqui em Zurique, se eles estão recebendo também, porque nós sabemos que tem essa parte social, essas coisas todas, Tem, mas a parte psiquiátrica em relação às drogas, eu acho que depende muito do ser querer sair disso, não com é? certeza. Aqui eles E aqui pelo menos é assim. têm um respeito muito grande por essa É, individualidade, né? não é como a senhora Cecília está Aí, falando, não. Porque Não, o primeiro passo, né, dentro da questão da dependência, é a pessoa reconhecer que ela é impotente perante a droga e que ela precisa, a droga em si, né, a substância da sua preferência e que ela é impotente, né? Então, esse reconhecimento faz com que ela dê um primeiro passo. Eu preciso de ajuda, né? exato. Ninguém vai pegar laço. Vai aí devagar, vai mostrando, vai Mas conversando. mesmo assim, como a senhora está falando, eles dão, têm a liberdade de dar, mas não vão receber um tratamento psicológico ou Tá. psiquiátrico se eles não querem. Tinha que ser junto, né? Deveria ser Mas aí é que tá, um aqui é muita conjunto. liberdade, é o que nós estamos falando, se dá muito prioridade ao que o indivíduo tem, porque assim, aqui o corpo é dele, ele faz o que quer. É É. mais ou menos assim, Leide? Ela está mais eu confusa. não trabalho com isso, né? Mas Não, mas a gente eu, falando eu, sobre até essa mas parte eu acho que é por aí. Se a pessoa da não quiser, eutanásia, do aborto, é, da ela vai eutanásia, do seguida, aborto. medicalmente, né? Com essas doses até ter uma escalação do coisa, né? Mas tem pessoas que ficam o tempo todo nesses tratamentos, né? Mas, assim, a cena aberta, como tinha antes, como é ainda no Brasil, não existe mais. Era Era o horrível, gente. Era problema horrível. número um resolvido, né? Horrível. É Parcialmente. porque, assim, a questão aqui, né, por exemplo, eu vejo a questão do entendimento, muitas vezes até dos familiares. Acredita-se que a internando é a solução. Não é. Porque aquele Não é. indivíduo, né, eu já cansei de ver indivíduos que internam e logo depois, no primeiro dia que saiu, volta ao uso. E aí ele precisa de uma quantidade maior ainda, né, para chegar àquele nível de prazer. Enfim, né? Então são várias questões que permeiam, né, a questão da dependência, mas é uma ilusão a gente achar que é a internação que vai reabilitar aquele indivíduo. Não é. É um Não. processo interno dele mesmo, de reconhecimento e, ó, eu preciso de ajuda, né? Porque a internação involuntária, em certos casos, ajuda, desintoxica, mas só vai funcionar se perpassar pela escolha do indivíduo. E eu compreendo isso, né? É um processo interno desse indivíduo de instrução de compreensão. É a mesma coisa assim. Para não roubar, corta as duas mãos. E a compreensão fica onde? Gente, vamos fazer uma Juliana, coisa. Eu vou parar a gravação. Vamos para que possamos, porque já estamos eu queria 7 fazer uma minutos. pergunta dentro do tema. Mas pode ser depois que a gente termina aqui a Pode, gravação, Leide? claro que Pode? sim. Pode Pronto. sim. Então tá. Muito obrigada. Ô, Ju, muito obrigada, dona Cecília. Muita paz. Gente, até a próxima. No sábado, né, Ju? Sábado a gente está juntos, a gente finaliza. Obrigada, Ah, gente. Até a próxima.